Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE, tudo bem? Que alegria poder falar com você. Estamos na nossa terceira aula da disciplina de Teologia Sistemática, a última parte, e estamos falando sobre criação e angeologia. Até aqui nós estamos abordando a criação. Hoje nós teremos a última aula sobre a criação. Já tivemos a criação e entendemos a criação do ponto de vista bíblico, que contrapõe as visões filosóficas, tanto do panteísmo, da matéria pré-existente, da geração espontânea. Entendemos também o propósito da criação, que é glorificar ao Criador. Entendemos também sobre a questão da evolução. Por que a evolução ela não pode ser considerada como uma coisa séria do ponto de vista científico, porque tem muitas falhas, e do ponto de vista bíblico é incoerente. É melhor acreditarmos num Deus que criou tudo do que acreditarmos no acaso da evolução. Hoje nós vamos passar por um ponto muito delicado, um ponto muito sensível, a qual nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Não sei se... Opa, deixa eu excluir essa... Ficou muito torto. Deixa eu apagar aqui. Nos decretos de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus decretou para que acontecesse. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Os decretos de Deus, é normal, nós ouvimos na igreja, olha, Deus decretou a nosso favor, Deus decretou, mas o que de fato significa isso? E principalmente, quais as implicações dos decretos de Deus para o ser humano? Uma coisa é nós olharmos a criação, como nós temos visto, e falarmos que Deus decretou tudo. Mas o que isso significa para nós? Então, se Deus decretou tudo, significa que eu não posso e não devo fazer nada, porque tudo é decretado? Perceba que se eu tiver essa forma de pensar, eu tenho problemas, sérios problemas. Eu vou fazer um convite para você, tá bom? Você vai pegar o seu manual de teologia sistemática do Zacarias de Aguiar Severa, você que tem esse material nas suas mãos. Você vai abrir ele na página 139, 130, peraí só um minutinho, 137, na verdade, eu quero chamar você para ler a partir da... Deixa eu pegar a página certinha aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Oh, Jesus. Olha, eu acredito que você pode ler a partir da página 129 do Manual do Zacarias de Aguiar Severa até a página de número 146. São poucas páginas, você consegue ler isso rapidinho. Leia com atenção. Até se você quiser pausar a aula agora, fazer a leitura e depois voltar, eu acredito que vai te ajudar ainda mais a compreender esse assunto. Amém? Nós temos na teologia algumas linhas teológicas que usam a expressão decretos de Deus, outras linhas teológicas preferem usar as ordens de Deus. Tá? Nós vamos usar aqui os decretos de Deus, acredito que seja mais fácil a compreensão. Basicamente, nós temos três linhas bem distintas que vão falar e produzir materiais em relação a esse assunto. Nós temos os teólogos reformados, nós temos os teólogos arminianos e nós temos os liberais. Então, esses três teólogos, essas três linhas de pensamento vão falar sobre este assunto, vão trazer uma contribuição sobre este assunto. Os reformados, eles dão ênfase à soberania de Deus absoluta.
Então há uma ênfase na soberania de Deus absoluta. Deus é soberano em tudo, decretou tudo, tudo que acontece está dentro do decreto de Deus. Os arminianos trazem uma ênfase na presciência divina. Deus sabe todas as coisas, ele sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele não exatamente decretou isso. Ele está fazendo isso, as pessoas fazem, escolhem livremente, e lá no final, como Deus já sabia o que iria acontecer, a presciência é o que vale. Os liberais, que começam negando a autoridade das escrituras sagradas, a inspiração da Bíblia, eles negam os decretos. Ou seja, não há decreto. O que existe é o homem agindo para que as coisas aconteçam. Essa é chamada de antropologia reforçada. Claro que minha proposta aqui não é falar o certo e errado para vocês, mas assim, essa proposta liberal ela está fora da nossa realidade. A proposta arminiana tem uma dificuldade, principalmente porque ela está mais para esse lado de que o homem faz e Deus só fica sabendo, do que por esse lado Deus faz e o homem atende o que Deus faz. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas assim, essas duas linhas, elas têm pouco crédito na teologia. Já a linha reformada, para esse assunto, é a que tem mais crédito. Mas você, perfeitamente, pode ser um arminiano acreditando na soberania de Deus. Dentro dessa realidade dos decretos, ok? Quero me fazer entendido aqui. Vamos então usar a definição que o Zacarias tem no seu livro. Eu vou citar o Thyssen, que é um grande teólogo, e o Zacarias. O que os dois falam sobre decreto? Para o Thyssen, os decretos de Deus são o seu eterno propósito. Perceba, vamos sublinhar o eterno. A ideia aqui é que desde o eterno passado ao eterno futuro, Deus já sabe tudo, fez tudo de acordo com a sua vontade. Ou propósitos baseado em seu muito sábio e santo desígnio, pelo qual ele livre e imutavelmente, para a sua glória, perceba que há uma finalidade bem distinta na definição do Thyssen. Tudo que existe é para a glória de Deus. Ordenou eficaz ou permissivamente tudo o que acontece. Para ele, tudo o que acontece está debaixo da ordem de Deus. Seja uma ordem eficaz no aspecto de que Deus fez, ou seja no aspecto permissivo. Deus permitiu que acontecesse, mas tudo isso aconteceu porque ele ordenou. Essa é a definição do Thyssen. A definição do Zacarias é: Deus determinou desde a eternidade, então você tem a eternidade aqui como comum, tudo quanto haveria de suceder no universo. Vamos usar aqui o determinou da mesma forma que o Thyssen usou ordenou. Tudo quanto haveria de suceder no universo, e executa a sua soberana vontade com toda a sua criação de acordo com o seu plano estabelecido. O Zacarias ele diz a mesma coisa do Thyssen, mas ele deixa subentendido a ideia da vontade permissiva de Deus. Ao invés de usar permissiva, ele usa a criação de Deus. Então Deus está usando a criação e às vezes permite que algumas coisas aconteçam dentro da sua criação. Então essa é a definição. Basicamente, quando nós falamos de decreto, nós estamos falando daquilo que Deus determinou que vai acontecer, imutavelmente vai acontecer. Isso vai acontecer porque Ele quer que aconteça, isso vai acontecer por meio da sua ação direta ou por meio de algum outro meio, até redundante, né? Ou Ele vai usar algum outro meio para que isso aconteça. Perfeito? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui, você pode pesquisar depois, na sua Confissão de Fé de Westminster, 1643, lá no capítulo 3, você vai ver o que os nossos teólogos ingleses pensavam sobre isso. E a Confissão de Fé Batista, de 1689, que é bem semelhante à Confissão de Fé de Westminster,
No capítulo 3 também, você tem ali um relato bem semelhante do que é os decretos de Deus. Você pode ler, você pode pesquisar, você pode anotar no seu caderno, você pode sublinhar no seu livro, você pode imprimir, você pode colar na parede da sua biblioteca. O que é importante é que você entenda que esse assunto é um assunto muito caro para a igreja, faz muito tempo que a igreja trata disso, e agora nós vamos entender algumas coisas práticas sobre isso. Em geral, o ensino da Bíblia mostra os decretos de Deus nos seguintes aspectos. Manifestações da natureza. Vamos usar a Bíblia para ler esses textos, são breves textos, eu vou usar aqui minha Bíblia no celular, para que você possa apenas ouvir. Jeremias 14, verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus nesse texto. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor nosso Deus, podes fazer estas coisas. Por isso esperamos teu socorro. Jeremias acredita que os decretos de Deus se manifestam em obras da natureza. Não só a chuva, mas vulcões, a força dos mares, a força do vento, tudo isso é a maneira que Deus está agindo para trabalhar em favor do seu povo. Em favor, acima de tudo, do seu propósito para que o seu nome seja glorificado. A segunda seriam as construções humanas. Até o que o homem faz contribui para aquilo que Deus estabeleceu. Isaías, capítulo 22, verso 11, diz assim: Entre os muros da cidade constrói um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito tempo planejou essas coisas. Os homens estão construindo um reservatório e, ao construírem, estão fazendo de acordo com aquilo que já foi planejado por Deus. Até o que o homem faz é usado para que o propósito de Deus se manifeste. Estou usando aqui a tradução, a Nova Versão Internacional, a NVT. E é uma tradução muito boa, ajuda muito a gente ter essa compreensão. Guerras, até as guerras cumprem o propósito de Deus, o eterno propósito dos seus decretos. Nós temos Isaías, agora lá no capítulo 37, verso 26. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo, planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. O próprio Deus está declarando que está usando o exército assírio para cumprir o seu propósito. Isso é decreto de Deus. Os mínimos detalhes da vida. Isso é lindo, Isaías 40, verso 12. Isaías 40, verso 12, diz assim: Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? O Senhor. Aleluia. O nosso Deus, nos mínimos detalhes da vida, está mostrando os seus decretos. Especificamente, a obra da redenção. Em Atos capítulo 3, no discurso de Pedro após a cura do paralítico, nós temos a seguinte declaração de Pedro, dos versos 17 e 18. Ele diz: Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Tudo o que aconteceu naquela cruz não foi uma obra do acaso, muito menos uma obra do diabo. Foi uma obra de Deus. Isso é o que nós chamamos de decreto. Glória a Deus. O autor ele vai destacar algumas características desses decretos. Eu vou ler com vocês e entender algumas aplicações práticas disso para as nossas vidas, ok? Primeiro, os decretos são eternos e universais. Por eternos, nós entendemos que não tem começo nem fim.
Não tem quando começou, não tem quando vai terminar, ou seja, não tem um fim específico, porque foge da ideia de espaço e tempo que nós temos, somos limitados, a qual Deus não é. E são universais, eles estão agindo em todos os lugares. Isso não tem a ver apenas com os israelitas ou com nós aqui brasileiros. Em todo lugar, tudo que acontece, acontece pelo decreto de Deus. Os decretos são baseados na sabedoria divina. A pergunta que faz-se em Jó é muito interessante. Quem pode ser o conselheiro do Senhor? Quem pode aconselhar o Senhor em alguma coisa? Sendo que o Senhor é a fonte de toda sabedoria. Isso também nos leva à ideia de que os decretos acontecem de acordo com a sabedoria divina, que nem sempre tem sentido para nós, seres humanos. Paulo disse que a sabedoria de Deus, por ora, acaba sendo loucura para os homens. Então, nós não temos acesso a essa sabedoria na sua plenitude. E é por isso que tudo que Deus decreta, Ele faz pela sua sabedoria divina. Um outro detalhe importante, os decretos, eles não se realizam da mesma maneira. Nós temos o exemplo que eu citei na lâmina anterior, nos slides anteriores. Então, aqui você tem as várias formas que Deus está trabalhando para que os seus propósitos, os seus decretos se cumpram. Os decretos são incondicionais, se você quer isso ou não, se você aceita isso ou não, se você acredita nisso ou não, é incondicional. E eficazes. O que está decretado vai acontecer. Então não tem como fugir desses decretos que são incondicionais e eficazes. E os decretos são permissivos quanto ao pecado. Tudo que Deus decretou e que às vezes ocorre, eu vou usar a expressão aqui para não gerar nenhuma confusão, tá bom? Às vezes parece que Deus está usando coisas ruins para fazer coisas boas. Essa ideia envolve a permissividade quanto ao pecado. Então, é permissivo, mas não é a vontade diretiva ou a vontade absoluta de Deus que o pecado faça parte da vida humana. Mas, estando no mundo, o pecado, ao fazer essa parte da vida humana, é usado por Deus de forma permissiva para que os decretos se cumpram. Acredito que seja isso no que diz respeito ao decreto de Deus. Uma síntese, um resumo até aqui. Quando nós falamos de decreto de Deus, nós estamos falando da linha de pensamento teológica que afirma categoricamente a ideia de que o Senhor decretou todas as coisas de acordo com a sua gloriosa vontade. Essa ideia dos decretos de Deus às vezes para nós está oculta, nós não conseguimos entender, mas é um ensino claro das Escrituras Sagradas. Amém? Glória a Deus. Aí nós chegamos na última parte, levantando uma dúvida. Tá, se Deus decretou tudo, Deus decretou o mal? E aí vem outra pergunta. Como entender um Deus bom em um mundo mau? Perceba que aqui nós chegamos num ponto muito delicado. Eu quero fazer agora o uso do manual, aquele material que vocês leram. Eu quero fazer o uso do material na página 140 e na página 141. Onde está o mal? A origem do mal. Foi Deus que decretou o mal? Foi Deus que criou o mal? A defesa do autor é, em primeiro lugar, Deus não criou o mal.
E aqui eu vou citar uma série de textos bíblicos que você pode ler depois, com calma, na sua casa. Primeiro, Abacuque, capítulo 1, verso 13. Deus é tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Tito, capítulo 1, verso 2. Deus não pode mentir. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 13. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. 1 João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Apocalipse 4, verso 8. Ele é o Deus Santíssimo, Santo, Santo. Gênesis 1, 31. A criação original de Deus foi perfeita, tudo era muito bom. Deus não criou o mal é algo repugnante para Deus e objeto de sua condenação. Então, não, Deus não criou o mal, Deus não decretou o mal, como nós estamos estudando. É importante entender isso. Deus não criou o mal, mas ainda não resolve a questão. E o mal vem de onde? Nós temos na página 141 do manual um ponto importante, tá bom, pessoal? Que é quando o autor ele vai falar sobre a origem do mal nas criaturas de Deus. E aqui nós já vamos iniciar o link com a próxima unidade, com a próxima parte da unidade. Nós estamos falando sobre criação e angiologia. Então, para entendermos o problema do mal, nós temos que entender os anjos, porque a compreensão que se tem é que o mal inicia-se nas criaturas de Deus. As primeiras criaturas foram anjos que se rebelaram contra Deus, foram criadas por Deus em liberdade, mas agiram por conta própria em se rebelar contra o Criador. Então, a origem do mal está nesses anjos. E isso é descrito em Ezequiel 28, do verso 12 ao 17, e Isaías 14, verso 12 ao 15. Esses textos são interpretados na lei de dupla referência, a qual, sendo falado para um monarca da terra, representava uma entidade espiritual que estava por trás desse monarca. É importante também entender que em João, capítulo 8, verso 44, diz que o diabo peca desde o princípio, nele não há verdade, nunca se firmou na verdade, tudo que ele fala é mentira, tudo que provém dele é mentira, ele é o mentiroso, pai da mentira. Apocalipse 12, verso 9, diz que a serpente que desde o princípio engana todo mundo. E aí nós temos a origem do mal no diabo, uma obra da criação de Deus. O Senhor criou um anjo bom que escolheu ser mau. E tentou o homem, que era essencialmente bom, para pecar contra Deus, a qual o homem se torna essencialmente mau. Então a pergunta que nós temos, né, quem decretou o mal, quem criou o mal, não foi Deus. O mal se originou nas criaturas de Deus, a qual livres escolheram fazer a maldade. Tanto os anjos, o diabo, os demônios, quanto o homem que pecou contra o Senhor. Eu acredito que isso vai responder a pergunta. Mas aí você fala, pastor, eu já li lá em Isaías 45, verso 7, em Isaías 63, verso 17, em Miqueias, capítulo 2, verso 3, que Deus cria o mal. Primeiro que esses textos não estão falando de Gênesis, do início. Eles estão falando da ação de Deus em promover coisas, por exemplo, guerras. Nessas guerras, por consequência dessas guerras, a nação de Israel era punida, era castigada. Então ali Deus estava criando o mal. O mal estava associado àquela ação consequente, o resultado consequente daquela ação militar. Então é nesse sentido que Deus cria o mal. Mas nós entendemos que Deus não cria o mal essencial, porque Deus é bom e não pode mudar.
Aí surge aquela pergunta, né? Como é que um Deus bom, ele então pode continuar sendo e convivendo com o mal no mundo? A resposta para essa pergunta é simples. Ele é bom essencialmente, isso não vai mudar. O mal é objeto da sua repugnância e todo mal praticado pelas suas criaturas será julgado por ocasião no julgamento, do ocasião do julgamento final. Eu termino aqui com uma frase do Zacarias que eu achei interessante, está na página 146 do livro dele. Portanto, este mundo presente não é o melhor mundo para nós agora, mas é a melhor maneira de Deus para chegarmos ao melhor mundo. Amém? Deus abençoe a todos. Você conhece aquela história. Esses assuntos teológicos complexos, eles são muito falados na igreja, mas a gente não se dá conta. Conta aquela história, conta-se a história que uma mulher, uma crente temente ao Senhor, estava passando uma dificuldade financeira muito grande. E ali ela estava orando, pedindo a Deus para que Deus enviasse o socorro para ela. Ao mesmo tempo, estava no supermercado um feiticeiro muito conhecido na cidade, que com a sua forma de pensar disse: eu quero envergonhar essa mulher. Eu quero envergonhar ela porque ela vive orando, vive jejuando e eu sei que ela está passando dificuldade e eu quero levar lá com o dinheiro do terreiro, do local de feitiçaria, eu quero fazer uma compra para ela e levar para ela. E assim ele fez, ele encheu o porta-mala do carro e foi para a casa da mulher. O homem começou a descarregar as compras, a mulher ficou muito feliz, estava agradecendo ao Senhor, agradecendo aquele homem que estava doando. No final ele olha para ela e fala: olha, minha senhora, eu quero que você entenda que a sua fé não te ajudou nesse momento, porque eu, como um feiticeiro, vim aqui trazer o socorro para a senhora, a ajuda desses alimentos. A mulher, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse: fique tranquilo, meu filho, o meu Deus, quando manda, até o diabo obedece. Amém? Então, nosso Deus tem poder sobre tudo, decretou todas as coisas, e nele nós podemos confiar. Obrigado aí pela sua atenção, assista várias vezes as aulas, leia o material da disciplina e te espero na próxima semana. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor.